Então vamos nós. Boa tarde. Boa tarde. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Então, depois dos cumprimentos, eu vou pedir a vocês que fechem os microfones, como a Luciana sugeriu, porque toda vez que uma pessoa está com o microfone aberto e faz um barulhinho, interfere, e aí essa pessoa entra na tela. Então, nós estamos na nossa 16ª Domingueira E. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um dominguinho a gente junto, né? Com muito prazer de receber essa nossa convidada especial, que eu vou deixar para o Ederaldo fazer os cumprimentos. Antes disso, nós vamos receber o Riseto, que também está no nosso coração, que vai fazer a nossa espiritualidade. Pessoal, vamos fechar os microfones, então. Ederaldo, ajuda a gente a fechar os microfones do pessoal, tá bom? Tá bem. Aí, depois da espiritualidade do Riseto... Ah, não, calma aí. Errei o script todo, errei tudo. Ederaldo, é você que vai falar e você que vai chamar o Riseto. Desculpa, foi emoção. Nada. Sejam todos muito bem-vindos. Conscientes de que estar no amor exigente é colocar-nos a serviço da sociedade e participar de uma transformação nela, através de um programa de auto e mútua ajuda, mudando comportamentos e aumentando a nossa qualidade de vida. A coordenação do Amor Exigente Regional do Interior do Rio de Janeiro traz hoje para a nossa Domingueira Luciana Maria Castrilon, psicóloga, voluntária do Amor Exigente, com o tema Vivendo de Propósito, Metas para a Conquista da Sobriedade. Antes de passar a palavra à Luciana, com o Ronaldo Riseto, a nossa espiritualidade. Boa tarde a todos. Alegria estar com vocês. O pessoal tá ruim de microfone, né, Ederaldo? Você que tem o controle do telefone, aí dá uma... Vamos lá. Então, eu, particularmente, tenho comigo uma espiritualidade que carrego há muitos anos e sempre uso, e sempre usei dentro do Amor Exigente, continuo usando. É uma história muito simples. Eram dois... Como é que chama? Agora até perdi o negócio. Era na China, né? E eram dois samurais. Um samurai bem velhinho e um samurai novo. O samurai bem velhinho, ele tinha toda uma escola onde ele ensinava as pessoas como eles devem se relacionar entre pessoas, com o universo, com o ambiente. Era um samurai que ensinava a lutar, mas, acima de tudo, trazia a sabedoria, né? A sabedoria do relacionamento, do desenvolvimento humano, do respeito à dignidade de cada um. E numa outra região tinha um outro samurai, que era um samurai já bem mais jovem. Esse aí era bem velhinho, aquele era bem mais jovem. E como jovem, ele era aguerrido, ele era desafiador, ele chegava a ser agressivo. Então, na escola dele, eles ensinavam mesmo a lutar, a brigar, guerrear. E ele ensinava toda a turma dele justamente o lado mais do desafio, da disputa, da ausência de colaboração, mas de vitória só na derrota do outro, né? E o que aconteceu? Que um belo dia ele se gabava porque nunca ninguém tinha vencido ele. Ele derrotou todos os samurais com quem ele lutou, todos eles ele venceu. E aí, conversa aqui, conversa lá com os alunos deles, eles falaram assim: não, mas aquele samurai, o Xixi lá da região, você nunca venceu. Na verdade, ele nunca tinha lutado com ele, porque também era um senhor. Mas ele ficou tão chateado, vou dizer, não ficou bravo. Como é que os caras podem dizer que eu não venci todos os samurais, nem aquele samurai eu não venci? E aí ele resolveu desafiar ele, com seus 30 e poucos anos, desafiar o samurai lá com 70 anos. E ele foi até a região do samurai, fez um momento lá, aquele alvoroço, tal, todo mundo sabendo que ele estava chegando, e foi até a escola desse samurai. E chegou nesse samurai, chegou na escola do samurai, chamou o samurai, fez um desafio aberto para todo mundo, falou assim: eu te desafio
a lutar comigo. E o cara jovem, o outro samurai velhinho, e os alunos dele, que eram da idade daquele que estava desafiando, falaram, não, mestre, não faça isso, mestre, não faça aquilo. E aí ele parou um pouco, abaixou a cabeça, pensou na oferta e falou assim, eu vou lutar. Não, os alunos dele ficaram bravos, né? Como é que você vai lutar com ele? Você vai morrer, aquela coisa, tal. E o que aconteceu é que, depois de muita discussão, eles concordaram que o mestre lutasse com aquele samurai agressivo, matador, que era o samurai jovem. E na hora do almoço, combinaram, na hora do almoço se encontrar, todos eles, a cidade toda em alvoroço para assistir esse embate que nunca poderia ter acontecido, mas que o samurai mais velho, professor daquela escola, aceitou. E foram lá os dois samurais. Bom, na hora que eles ficaram juntos, frente a frente, um ao outro, né? O samurai velho pôs a espada dele para trás, uma perna para frente, ficou só no aguardo. E o outro samurai, o mais jovem, ficou na frente dele e começava: seu velho bobo, seu idiota, você é fraco, você é isso, sua mãe é aquilo, e ofendendo, xingando, falou da mãe dele, falou do pai dele, xingou todas as gerações. E o samurai velhinho lá olhando. E ofendeu, e xingou, e falou tudo mal. Essa escola é uma porcaria, a minha que presta. E o samurai velho quieto. E o samurai jovem agressivo, tal, e os alunos ficavam olhando. Nossa, o que vai acontecer? Daqui a pouco, o samurai mais jovem olhou para o velho e falou: ah, seu velho caquete, que eu não quero mais nada com você. Virou e foi embora. E o velho baixou a guarda e ficou, né, paradinho, tá? O outro foi embora, e os alunos rodearam ele e começaram: mas mestre, você não teve medo? Mestre, porque ele estava sendo agressivo, mestre isso, ele xingou você, xingou sua mãe, xingou todo mundo. Aí o mestre falou para ele assim: quando você recebe uma pessoa e ela quer te dar um presente, e você não aceita esse presente, de quem é esse presente? Né? E essa é a pergunta que fica. Se alguém vem te dar um presente e você não quer esse presente, de quem é esse presente? E aí os alunos ficaram: nossa, de quem é? De quem é? Ele falou: o presente é da pessoa que quis te dar o presente. Se você não aceitou o presente continua com ela. E assim é a nossa relação com as pessoas. Quando você tem um parente, algum amigo, alguma coisa que vem para cima de você, que te agride, te xinga, faz tudo isso, e você simplesmente ignora essa maneira de tratar, de ignorar, de te agredir e tudo isso, para quem fica essa agressão? Essa agressão permanece com aquela pessoa, porque quando você reage, era o que ela queria te fazer. Ela queria te entregar o presente dela. E é assim que eu entendo como nós devemos, né, no trabalho que a gente faz de recuperação do acerto familiar, do equilíbrio familiar, da busca da sobriedade, é manter sempre muita sobriedade no relacionamento com as outras pessoas, porque muitas vezes a gente acaba pegando coisas que não são nossas e transformando a vida da gente a partir daquela atitude do outro. Era isso que eu queria trazer. Muito obrigado e é um prazer estar com vocês. Um beijo. Gratidão, Ronaldo. Linda espiritualidade. Que a gente comece a prestar atenção nesses presentes da vida, né? Isso aí. Então, agora, Luciana, é com você. Olha lá, vou tirar meu microfone. Eu consegui ligar o computador agora, então eu consigo ver vocês, pelo menos alguns dos participantes. Se vocês tiverem uma pergunta, eu preciso de uma ajudinha para controlar o tempo. Então, talvez, Rosa, você possa me ajudar, ou Ederaldo. Quando se passarem mais ou menos uns 15 minutos, vocês me avisam. Luciana, já se passaram 15 minutos. Para eu ter uma ideia do andar da minha carruagem, tá bom? Aviso sim, Luciana. Ótimo, então tá bom. É bom saber que eu vejo pessoas aqui que são amigos e companheiros que conheceram minha mãe, né? Que eu acho que eu também estou no Amor Exigente por conta da experiência vital que a minha mãe teve nessa família. Pessoas que são mais próximas da minha mãe e outras que talvez não a conheçam, mas que hoje fazem parte da família viva que é o Amor Exigente.
Eu diria que num país como o Brasil, em que quase todas as instituições estão em colapso, estão em crise, o Amor Exigente enfrentou as suas crises e está aqui online, vivo, saudável, e tentando se adaptar, né, às chamadas do nosso tempo. Eu acho que a minha mãe estará muito feliz ao ver que nós estamos juntos. Ela foi uma mulher sóbria, mamãe era uma voluntária do Amor Exigente, nossa família foi afetada profundamente pela dependência química e outros tipos de dependência que levaram à improbidade financeira, a dificuldades financeiras, levaram ao estresse. E eu, pessoalmente, embora não tenha em mim a genética da dependência química, tenho outros padecimentos e tive outras dificuldades. Então, eu não estou vindo aqui nesse momento com vocês de uma posição de alguém que estudou nos livros como é que a gente enfrenta o sofrimento. Eu sei o que é você arranhar a unha para sair de um poço, né? E procurar ajuda. E o Amor Exigente oferece essa ajuda. Então, para mim, está sendo muito bom estar aqui. Tá? Muito obrigada pelo convite e pela presença de cada um de vocês. Os da velha guarda, como a minha mãe chamava, os da velha guarda do Amor Exigente e aqueles que chegam até aqui ontem ou hoje, né? Eu gosto muito quando a gente pergunta que dia é hoje. Hoje é um novo dia, é um novo caminhar. E o que é esse novo caminhar? Ele é o estabelecimento de uma meta diferente. Então, eu espero que hoje a gente possa conversar um pouquinho para entender o significado profundo da ideia das metas dentro da filosofia do amor exigente e no processo de recuperação do dependente químico e no processo de recuperação do codependente. Porque todo dependente químico está rodeado, é uma ilha, cercado de codependentes por todos os lados, né? Então, ou nós somos dependentes químicos ou de outro tipo de adição, ou nós somos codependentes. Alguma maneira, algum caminho desses nos trouxe para o amor exigente. Então, o objetivo de hoje é apresentar um pouquinho das teorias da mente, da neuropsicologia das metas, um pouquinho sobre as metas dentro do amor exigente. Você vê que toda semana a gente vai colocar metas, deve ter uma razão isso, né? E depois discutir um pouco o que nós podemos fazer para fortalecer a capacidade nossa de viver seguindo metas e ajudar o dependente químico que está tão fragilizado na sua capacidade de estabelecer metas, tá bom? Então, nós vamos seguindo por esse percurso. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha no chat, o Ederaldo também pode me ajudar nisso. A qualquer momento vocês podem, o pessoal da velha guarda pode ir lendo o chat, posicionar uma pergunta, é só levantar a mão que eu vejo, tá bom? Vocês podem manter o seu microfone mudo, mas a hora que vocês quiserem colocar alguma coisa, podem colocar no chat, ou então você levanta a mão, que aí alguém de nós vai ver você e vai dar voz a você, tá bom? Eu sou, sim, psicóloga, estudo bastante, sempre gostei de estudar o cérebro, acho que nós estamos num milênio muito bonito, em que a gente deixa de colocar culpa nas pessoas que têm a dependência. Toda adição é um padecimento, é um sofrimento do cérebro. Então, acho muito importante nós falarmos sobre o que é esse cérebro e na sua capacidade de estabelecer metas. O cérebro humano, dos primatas em geral, mas o nosso em especial, é a estrutura mais complexa do universo. Há mais neurônios no nosso cérebro do que estrelas que já conseguiram contar no universo. É a estrutura mais complexa que nós conseguimos imaginar. Além disso, eu vou falar devagar, viu, Rosa? Estou lembrando. Além disso, o cérebro é um órgão
que se reorganiza a partir de suas experiências com o meio ambiente. É como se fosse um computador que consegue se reprogramar a partir das suas experiências com o mundo. E o que é que guia este cérebro num corpo, num organismo como o nosso? É a capacidade de estabelecer metas. Então, nós temos basicamente no cérebro 3 grandes grupos de função. Não é por lugar, mas é por tarefinhas que o cérebro faz. A primeira tarefinha é manter o nosso corpo ativo e alerta. Então, é bater o coração, é o pulmão, é a capacidade de a gente regular a nossa temperatura, o sono e dormir. Então, essa é uma parte bem básica do funcionamento do cérebro. Tem uma outra base, uma outra parte, que vai executar, é o contato com o mundo. É a parte que percebe informações do mundo, então todas as percepções, as sensações, e executa atos no mundo. Então, os movimentos. Então, para nós entra a sensação e sai movimento. É a nossa máquina, é a segunda central do nosso cérebro. E a terceira, e nós vamos falar da terceira hoje, ela é a capacidade que o cérebro tem de estabelecer metas e mudar as suas ações em função das metas que o cérebro estabelece, tá? Então, boa tarde, dona Leda. Então, a central mais nobre do cérebro, que fica bem aqui na frente, é uma casquinha no nosso cérebro, ela define a nossa capacidade de autodirecionamento. Nós sabemos que o cérebro decide com base em 2 coisas: as suas memórias, o que aconteceu com ele, e o que ele imagina que vai ser bom que está fora dele, né? Então, é importante a gente pensar nisso. O cérebro que faz decisões, ele vai estar sempre pensando nas memórias e naquilo que ele acha que vai ser bom no futuro. Ou seja, a nossa capacidade de estabelecer metas depende também das nossas memórias. O cérebro está sempre procurando recompensas. Isso é a parte que faz a gente sobreviver. Há 40 mil anos, quando nós começamos a fazer história, nós tínhamos que andar milhas e milhas e milhas para achar uma frutinha, para conseguir caçar um coelhinho. Então, o que garantiu a sobrevivência da nossa espécie foi a capacidade de estabelecer metas. Extremamente importante. O que é uma pessoa com o sistema de metas alterado? O sistema de metas faz com que a gente busque recompensas. Quando a pessoa, por razões culturais, por um transtorno do cérebro, por experiência com amigos, com jovens, para corrigir um sofrimento emocional, encontra uma substância química, todas as substâncias químicas que alteram o funcionamento do cérebro, que alteram como nós percebemos o mundo e como nós agimos sobre o mundo, todas essas substâncias vão modificar a nossa central de recompensa. Todas elas, inevitavelmente. De açúcar a metanfetamina, todas elas. Ou seja, como eles alteram a central de recompensa, eles vão alterar a nossa capacidade de definirmos metas. Então, o que é a adição? Nós podemos até pensar, a adição é uma mudança no comportamento do sujeito que reduz a sua capacidade de estabelecer metas. O cérebro não é mais dono de si mesmo. Ele chega a um ponto de um total enfraquecimento da sua capacidade de ativar as memórias. Eu me lembro que da outra vez que eu fui vender
cocaína na balada, eu fui preso, fiquei 2 anos e meio. Minha mãe teve que vender um carrinho velho que ela tinha para pagar o advogado, para me tirar. Essa memória vai embora. O cérebro não consegue evocar essa memória, porque ele também não consegue pensar no futuro. Ah, minha esposa está grávida, eu vou ter um filho, eu tenho um emprego. Se eu tiver uma recaída, eu não vou conseguir ter essa experiência gostosa de ser pai. Ele também não consegue entrar em contato com o futuro. Então, a pessoa que está prisioneiro da drogadição está impedido de estabelecer metas. Por outro lado, o codependente é uma pessoa que tem metas. Ele ou ela conseguem ligar para os médicos, fazer faxina se a pessoa fizer uma sujeira, consertar aquilo que a pessoa com dependência química quebra, ligar para o delegado, manter o seu trabalho, esconder da família os problemas que estão dentro de casa. Essa pessoa tem um excesso de metas. Percebe? O dependente químico tem dificuldade de estabelecer qualquer outra meta que não seja o acesso àquela substância que ativa e superativa a sua central de recompensa. Já o codependente, ele tem um excesso de metas. Só que tem um problema com essas metas. Elas não são dele. Elas são as metas de outra pessoa. São as metas do dependente. Então, você fica estabelecendo metas para outra pessoa e não para você. Ou você começa a cumprir metas de outra pessoa. Então, se a outra pessoa tem que chegar no trabalho e não acordou, você vai acordar, você vai sair do conforto da sua casa, vai passar na casa da outra pessoa, vai botar outra pessoa no seu carro, vai levar para o trabalho, porque você está cumprindo as metas de outra pessoa. Então, eu acredito que a proposta do amor exigente é uma proposta de saúde mental e qualidade de vida, porque ela tenta restaurar a nossa capacidade de estabelecer metas. E isto é mais importante no contexto da recuperação? Não sei. Ele é importante no contexto da conquista da sobriedade feliz. O que adianta você não beber, não fumar, não ser mulherengo, não gastar dinheiro com prostituta, não ser viciado em pornografia, se você é uma pessoa infeliz? É por isso que eu falei que é importante a conquista das metas na busca da sobriedade e de uma sobriedade feliz, de uma sobriedade com contentamento. Essa é a nossa meta, não só para os nossos irmãos e irmãs que são dependentes químicos, para nós. Né? Então, voltando um pouquinho, né? Quer dizer, a dependência, tanto a dependência quanto a codependência, alteram a nossa central de recompensas no cérebro. Tem uma parte doente, uma parte ineficiente, não vamos usar a palavra doente, é uma parte ineficiente. No caso dos dependentes químicos, eles têm sim uma parte adoecida. Por quê? Porque a central de recompensa ela é superativada com as drogas, com as substâncias psicoativas, e aí a vida fica, como disse uma vez uma pessoa que é um dependente químico, a vida fica com gosto de papelão. Se você quer experimentar o que sente uma pessoa que é dependente químico, que está deixando de usar e não está encontrando contentamento, que é muito difícil, né? Você voltar para a sobriedade é extremamente difícil. Eu admiro toda pessoa que está celebrando a sua sobriedade hoje. Por que é complicado? Experimenta, se você come açúcar, experimenta fazer uma maçã cozida e não colocar açúcar. E come. Muita gente está, às vezes no grupo de amor exigente, eu vejo coloca açúcar no café. Aí eu falo, nossa, mas eu tomo café sem açúcar. Eu tomo mesmo café sem açúcar. E todo mundo que eu conheço fala para mim assim, eu não consigo tomar café sem açúcar.
Por quê? Porque o café sem açúcar, ele fica sem gosto. Sem gosto. Então, vamos lembrar que para o nosso irmão, nossa irmã, nosso filho, nossa filha, que está atravessando o vale da dependência química, para eles, voltar à sobriedade pode significar experimentar a vida num patamar diferente, porque a central de recompensa deles foi alterada. Luciana, 15 minutos. Tá bom, obrigada. Então, eu vejo muito isso porque eu trabalho com crianças no espectro do autismo e às vezes os pais caem na besteira, os médicos não avisam, os pais caem na besteira de dar para eles alimentos com alto grau de açúcar e alto grau de sal e de gordura. Essas crianças, eles chamam de seletividade alimentar, mas não é. Eles se tornaram dependentes de sal, açúcar e gordura. Então, eles passam o dia comendo todinho e Doritos. A central de recompensa deles foi alterada pelo contato com substâncias artificiais. Isso acontece com a gente também. Então, precisamos fortalecer a nossa capacidade de estabelecer metas. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre metas, bem rapidinho, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem várias... Nós, no Amor Exigente, nós compartilhamos a ideia de que cada pessoa desenvolve a sua espiritualidade pessoal. Ou seja, como a minha mãe chamava, a nossa bússola. Existe um norte. Você não sabe o que o norte é. Eu nunca fui ao Polo Norte. Eu não sei onde é o polo magnético da Terra, não tenho noção. Mas se eu colocar a minha bússola, ela vai apontar para aquela direção. Se a gente se desviar, vai dar para perceber que nós nos desviamos. O desenvolvimento da espiritualidade pluralista do amor exigente é que cada um tem contato com a sua bússola interna. É isso. A nossa bússola. Cada um de vocês tem uma bússola. E, ao decorrer da humanidade, nós temos religiões ou seitas ou sistemas de crença com uma posição diferente com relação às metas. Olha só. Existem algumas visões religiosas, desde que o mundo é mundo, que acreditam que tudo está pré-determinado. Um exemplo é aquela expressão que diz Maktab, tudo é Deus é que determina. Está tudo gravado, está tudo estipulado, ou talvez as pessoas do budismo cambodjano e algumas correntes do espiritismo que acreditam que tudo que eu vou viver nessa terra já está escrito. Então, vamos chamar esse grupo de pensamentos deterministas. Existe um outro grupo que acredita que a pessoa, quando nasce, ela é livre para escolher. E pode escolher qualquer coisa a qualquer momento. Ou seja, é como se o universo fosse depender apenas do meu desejo. Eu uma vez entrei numa igreja daquelas que vendem o céu, e aí eu escutei alguém dizendo, o pastor dizendo, olha, Jesus disse, pedi e recebereis. Tudo que vocês pedirem, Jesus vai dar. Gente, no mesmo evangelho está escrito, tudo que você receber vai ser tirado de você. Mas tem gente que acredita, piamente, ou tem gente que acredita que tudo está determinado e outros dizem que nada está determinado. Que eu posso usar a força de vontade ou a fé para conseguir as coisas. Quando a gente estuda um pouquinho, quando a gente vê a ciência, o que a ciência vai falar sobre o nosso universo? Existem coisas no nosso universo que são previsíveis, que vão acontecer, a velocidade da rotação da Terra, né? A força da gravidade, algumas coisas, nem o clima nós não conseguimos mais prever, e outras que são imponderáveis, que dependem de chance. Aceitar a existência do acaso foi uma conquista espiritual muito grande para mim, porque eu sofria muito com a injustiça de ver uma criança pequena sofrendo,
de perceber que pessoas ruins de repente se davam tão bem, perceber que mentiras atravessam gerações sem nunca serem desmascaradas, eu não entendia. Aos poucos, eu fui criando essa ideia que, respeitada qualquer convicção religiosa, nós vivemos num universo que é parcialmente determinado, ou seja, há forças agindo nesse universo que eu não consigo controlar. Mas há algumas instâncias de ação que eu consigo controlar. A gente que recita com fé a oração da serenidade percebe claramente que nós estamos exatamente nesse ponto. A posição do amor exigente é: aceitamos todas as tradições religiosas, mas dentro do amor exigente, nós rezamos a oração da serenidade, ou seja, há coisas que eu não consigo controlar. Há coisas que eu consigo controlar. O que é uma pessoa que está vítima da codependência? Ela não está conseguindo controlar mais nada. Ela está num universo que ela não consegue determinar mais nenhuma meta. Então, nós temos que lutar para conseguir chegar no momento em que nós estabelecemos uma meta. Mesmo que seja uma meta bem pequenininha. Eu vou pedir para vocês agora que vocês parem um pouquinho e tentem se lembrar da última meta que você estabeleceu, que você conseguiu cumprir. Que você está feliz de dizer: eu consegui. Tenta pensar. Se você quiser achar que... Rita, depois a gente conversa, tá bom, meu amor? Pode ficar de câmera baixada. Se você quiser escrever, alguém bem com bastante carinho, Ederaldo, pode ler para a gente, tá bom? O que foi que você determinou que faria, que você mudou de comportamento? Eu vou dar um exemplo meu, já de cara. Eu comecei a analisar as minhas finanças toda semana. Eu não fazia isso, eu fazia isso uma vez por mês, ficava com raiva, esquecia às vezes de pagar uma conta, pagava multa, e aí eu falei: não, gente, toda semana eu vou olhar o meu cartão de crédito, o que eu gastei, que conta que tem para vencer. Isso foi um hábito muito difícil de eu mudar, eu tive que colocar na agenda. Para me tornar mais organizada, eu precisei do apoio, do grupo de apoio do pessoal lá de Juiz de Fora, como membro do Amor Exigente, mas essa foi minha meta. Eu consegui não pagar nenhuma multa por atraso de conta nos últimos 12 meses. Essa foi a minha meta. Tá? Então, para a gente que tem dívida, que eu passei por uns apuros financeiros, então eu fiquei com esse problema, mas foi um orgulho para mim, foi uma conquista. Você tem uma conquista dessa para compartilhar com o grupo? Levanta a mão se você tem. Será que tem alguém com a mão levantada para contar? Olha, a Natália... Eu quero falar. Opa, vai lá, Ronaldo, depois a Natália. Tá bom. Não, pode ir a Natália primeiro e depois eu, não tem problema. Vamos lá, Natália está contando para nós no chat que ela conseguiu ler 9 livros esse ano. Então, a hora que a crise chegou, a Natália foi se fortalecer na leitura e ela conseguiu ler 9 livros. Fala, Ronaldo. É isso. Bom, para mim, todos já me conhecem há alguns anos, eu tenho um problema do problema de ser um verdadeiro sanfona, né? Porque eu vou, emagreço, engordo, emagreço, engordo. Mas eu tenho um detalhe, né? Eu tenho um problema de pedra nos rins. Então, no ano passado, eu fui extremamente rígido com a alimentação. Eu fiz a minha alimentação bem feita, tal, e emagreci 9 quilos. Foi uma coisa maravilhosa. Só que quando chegou em janeiro desse ano, fevereiro, nós tivemos o advento da pandemia. E aí o que aconteceu é que eu passei a ficar em casa todos os dias. Minha esposa também ficou em casa,
obviamente, um almoço gostoso, um jantar gostoso, e eu recebi novamente os 9 quilos de presente. Eu não só recebi os 9 quilos de presente, como recebi também a minha crise renal. Ela veio com tudo, ela veio agradecer, inclusive, que ela estava quieta, não estava quietinha, tranquila, mas eu fiz questão de incomodar o meu rim de tal maneira que ele me fez lembrar que eu prejudiquei todo um trabalho de um tempo, né? Que é, ou seja, para buscar a minha saúde. Então, há uns 30 dias atrás, eu comecei com a minha crise pior, pedra no rim e tal, tudo isso é para contar, que fazem 30 dias, ou mais ou menos, que eu estou com uma alimentação de tal maneira regrada que, ou seja, eu estava com dificuldade de estabelecer a minha meta, né? Como a Luciana falou, foi muito interessante, porque eu me senti exatamente assim, que a minha meta continuava. Uma coisa é você atingir o objetivo, a gente sempre fala, atingir o objetivo não é difícil, o problema é se manter naquele objetivo atingido. E foi o que aconteceu comigo, eu voltei e agora eu abri novamente, meu desafio de me manter com a alimentação regrada, tirar a carne vermelha definitivamente, e eu estou há 30 dias seguindo firme aí. Eu só não consigo, que nem meu amigo Luiz Fernando, virar vegetariano, mas também estou pensando uma estratégia para isso, para buscar uma saúde melhor. Então, eu acho que a dificuldade é justamente você se manter na meta, e eu consegui de novo estar agora em 30 dias, espero que sejam mais uns 30 meses, pelo menos. É isso. Muito, muito, muito bom. Eu vou abrir o chat aqui para eu poder ler as participações das pessoas, e vamos pensar assim, gente, quando a gente fala de metas, a gente está falando... Eu estou muda? Não. Não, estou não. A gente está falando, não é de tomar uma decisão, é de estar redirecionando o tempo inteiro as suas pequenas decisões de volta à sua meta de longo prazo. Então, quando a gente fala também no amor exigente só por hoje, nós estamos fortalecendo a capacidade de estabelecer metas e dar um respiro. Poxa, consegui hoje. Eu consegui hoje. Então, é super importante a gente conseguir parar para celebrar essas metas. Olha quantas decisões foram tomadas para a gente ver só no nosso grupo hoje. Olha a força de autodirecionamento que tem nesse grupo. Olha aqui, a Leda está contando que ela conseguiu reorganizar o tempo dela para ela conseguir estar conosco. Alguém que não tem o nome aqui falou assim, eu consegui chegar, atrasada, mas cheguei. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver as metas. Lendo livros. A Natália também lendo. Olha quanta gente lendo. Conseguiu doar coisas. A Ana Soares arrumou o armário, arrumou a estante. Não é fácil arrumar um armário, gente. Sabe por quê? Porque a memória, quando a gente pega um objeto, o cérebro, ele é muito instintivo nas suas percepções. Às vezes um perfume pode te fazer chorar. Então, você abrir um armário, você entrar em contato com contas velhas, com cartas, com roupa velha, é um esforço emocional intenso, muito intenso. Dar conta de organizar o tempo. A Neuza está dizendo que ela conseguiu deixar de querer controlar o comportamento do filho, conseguir se desligar. Eu diria, Neuza, que você depois, mais tarde, eu vou citar o seu exemplo. Esta capacidade de você conseguir estabelecer uma meta de recalibragem emocional é uma meta que pouca gente fala. E eu vou falar mais sobre isso. Neuza, fica aí, não vai embora não, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa capacidade de deixar de reagir, como o Ronaldo falou hoje na espiritualidade. Eu não aceito o presente que as pessoas me dão, se esse presente estiver me desviando da minha meta, do meu bem-estar. A Edneia, a Cristiane falou assim, eu consegui aceitar atividades de liderança. Usar. O Nelson Mandela disse que a gente, às vezes, não realiza os sonhos, não porque a gente tenha medo de que eles não se realizem, mas que a gente fica apavorado de que eles se realizem. Olha que coisa impressionante. Vindo de alguém que passou décadas na cadeia, a gente tem que escutar esse cara. Ele tinha um sonho. De dentro da prisão, ele sonhou de acabar com a separação entre brancos e negros na África do Sul. E ele
tinha medo que esse sonho se realizasse. Quando ele ficou com coragem para realizar esse sonho, as coisas mudaram um pouco na vida dele. Uma pessoa de grande mérito. Então, aceitar atividades de liderança significa você falar assim, não, eu não tenho mais medo de que eu consiga me tornar uma líder. Então, é coragem mesmo. E olha só, a Edneia, olha que meta mais linda. A Edneia conseguiu dedicar 2 horas do seu tempo para alfabetizar a sua filha. E ela conseguiu alfabetizar. Olha só. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa, quando você estabelece metas e aí vem a codependência e desvia você. Nós estamos sempre voltando para a nossa meta. Para isso é que tem a bússola. Se você for com a sua bússola para um lugar e você tiver que ter um riacho, você tem que desviar. Tudo bem, você vai desviar, você caiu do cavalo, mas você volta, tá? Aí, algumas pessoas, alguém está falando aqui, ó, de diminuir a ingestão de carboidrato. Gente, como é difícil, porque o carboidrato, ele vicia, açúcar vicia, né? Então, é muito complicado. Eu lembro do Padre Haroldo falando com o dependente químico para parar de comer açúcar e parar de comer carne vermelha. E eu perguntei para ele, eu falei, padre, mas por que isso? Ele falou assim, porque tanto o açúcar quanto a carne vermelha, elas se juntam para a pessoa ficar sentindo cada vez mais falta das coisas. Olha que legal. Então, você que está sem carboidratos, a Ana Lúcia, obrigada por compartilhar essa meta aqui com o grupo. Olha só, alguém da federação falou assim, ó, estou aqui, estou contente de estar aqui. Estou conseguindo reservar espaços para alegria. Lembra que eu falei de atingir a sobriedade feliz? É muito importante para nós que estamos nos fortalecendo nas nossas metas, ter metas de alegria e de contentamento. Eu, às vezes, desligo a luz do meu banheiro, coloco luz de Natal, aquelas luzinhas fraquinhas, branquinhas, coloco música e tomo banho. O banho não se torna mais apenas um ritual de higiene para mim. Ele se torna uma experiência sensorial prazerosa. Eu não preciso fumar maconha para fazer isso. Eu posso me dar alegrias e prazeres sensoriais, de comida, prazeres de conversar com as pessoas que eu amo, de caminhar. Durante o processo de recuperação da dependência ou da codependência, é importante, sim, alguém da federação, que eu não sei o nome, estabelecer metas de alegrias saudáveis. Luciana, é o Luiz Fernando. Ah, é você? Tá bom, Luiz Fernando. Isso é muito, muito importante, né? Você estabelecer essa meta saudável, né? Eu vou me colocar com o meu tricô na frente da televisão, vou assistir o show que eu gosto, eu vou colocar um incenso que eu gosto. Enfeite a sua vida. Isso é muito importante. Olha que bonita, a meta da Ana Beatriz, ela enfrentou a timidez, conseguiu fazer, dar uma cotovelada aí nas coisas para fazer e está aqui com a gente. E a Natália trazendo também aí, Ronaldo, que ela não está comendo mais carne vermelha. Alguém está contando que conseguiu costurar aventais para a Santa Casa de Limeira. É a minha irmã Tânia, lá de Limeira, que está aqui conosco. Então, são metas que nos ajudam. O que é uma pessoa que acaba de fazer 400 peças, 400 aventais sente? Uma capacidade enorme de realização. E isso fortalece a sua autoconfiança. A autoconfiança não é alguma coisa que nasce do nada. Ela nasce de evidências. Então, Tânia, se você, a hora que a Tânia termina de fazer esses 400 aventais, o cérebro, ele trabalha muito com imagens. É importante você tirar foto. Tira foto de você com seus 400 aventais. Tira foto de você com a sua pia limpa no final da noite. Tira foto de você no final de uma caminhada. Não precisa postar na mídia social. Mas à noite, na hora que você vai se retirar para o seu cérebro descansar, à noite,
agradecida a você mesmo, dá uma olhada nessas fotos. Fala, eu fiz. Luciana, mais 15 minutos, 30 minutos Ok, agora. ótimo. Tem pessoas que estão se despedindo de alguém que faleceu. Olha que meta difícil. Viver o luto, perdoar, guardar as memórias boas das pessoas que nos amaram e que tiveram que ir embora, né? Então, a Neuza contando novamente as dificuldades dela com a codependência. Então, existem metas que vão fortalecer a sua capacidade de tomar decisões, evitar sofrimentos e conquistar a sobriedade feliz, né? Existem metas que são de evitar sofrimento. Como é que o cérebro vai conseguir fortalecer a capacidade de estabelecer metas? Nas tradições religiosas, budistas, muçulmanas, cristãs, dos povos originais, sempre nós temos a saga do herói. Antes que ele vá cruzar o deserto, os heróis se recolhem na sua solidão. Até Jesus fez isso. Tá? O que significa isso? Quando nós queremos estabelecer uma meta significativa, nós precisamos passar por um período de fortalecimento interno. Para o nosso codependente, coincide esse momento com o ganho da saúde física. Muitas vezes a dependência química vai tornar não só o cérebro enfraquecido e doente, como também o corpo. Então, quando nós falamos em metas, as primeiras metas são metas da parte mais básica do cérebro. Aprender a respirar bem, aprender a hidratar-se, aprender a comer de forma saudável. São metas, aprender a dormir. Então, nós vamos falar de 5 tipos de metas, que são metas apenas para deixar o cérebro lúcido o suficiente para ele conseguir se direcionar. Respirar. Então, aprender a respirar. Depois eu conversei com a Rosa e vou mandar essa palestra gravadinha, e aí lá vai ter alguns recursos para vocês. Tem app gratuito para você colocar no seu celular e você vai aprender a respirar de forma compassada, várias vezes ao dia. Respirar. Beber água. Muitas vezes o cérebro, os jovens que bebem álcool, passam por um processo de desidratação. É um cérebro que esquece de beber água. Nós também, quando estamos deprimidos, quando estamos ansiosos, nós ficamos com a boca seca. Então, nós temos que beber água. Nós temos que ter uma alimentação saudável. Comer aquilo que não ativa muito a nossa central de recompensa, mas aquilo que é saboroso, né? Então, nós temos que comer de forma feliz, de forma frugal, mas muito feliz. Muitas vezes as cuidadoras, os codependentes, as codependentes, cozinham para todo mundo, mas falam às vezes para a gente, não vejo gosto em nada. Então, comer sem pressa, comer bem, comer feliz. Fazer exercícios físicos. A meta, o exercício físico mais simples que existe é a caminhada. As caminhadas têm uma vantagem muito boa de aumentar a sua saúde cardiovascular, ou seja, vai mais sangue bom para o cérebro, ela vai integrar os 2 lados do cérebro, ela vai dar para os seus olhos a acomodação visual que relaxa a musculatura da face, né? Você fica no computador, você fica assim, enrugada, né? Você vai ver uma paisagem, é como se fosse um botox, né? Para a gente que é vaidosa. Então, a caminhada, ela tem muitas vantagens.
Então, o exercício, qualquer que seja ele, pode ser zumba, pode ser o que você quiser, mas o mais simples de todos é a caminhada. Mas é importante ter exercício físico, é um outro hábito que ajuda a fortalecer esse organismo que vai enfrentar uma grande batalha. E o quinto é dormir. Tem muitas pessoas que chegam no grupo e falam assim: eu já nem durmo direito, eu perco sono. Meu filho acorda de noite, ele não dorme, ele joga videogame alto até as 3 da manhã. Gente, dormir é um direito. É um direito, o direito do sono. Então, as primeiras metas que nós vamos tentar estabelecer devem ser as metas básicas de funcionamento deste organismo que serve o nosso cérebro. São metas muito, muito, muito básicas. E é importante começar com aquela que você acha mais fácil. Se você achar que é difícil respirar 5 vezes por dia, dá uma caminhada, dá uma volta no quarteirão, uma que seja. Então, eu gosto muito da ideia das metas no Amor Exigente, porque a gente tenha esse hábito de estabelecer as metas, as pequenas metas. Quando você vai estabelecer essas pequenas metas, lembra da segunda unidade do cérebro, que recebe informação e aí ele vai agir, né? Então, primeiro nível, essas 5 metas básicas, eu vou acrescentar uma que é a meta da espiritualidade. Veja bem, eu sou uma pessoa que busquei fé a vida inteira. E eu descobri que a fé, ela é um exercício, ela é uma caminhada, ela não é um ponto de chegada, ela é um caminho. Então, vamos acrescentar aqui a fé. Todos os dias tenha um hábito de entrar em contato com essa bússola, com esse norte misterioso, com essa abundância infinita, né? Isso tudo ajuda o cérebro. Segundo ponto, o que entra e o que sai. Como é que a gente pode ajudar a fortalecer as metas para nós e para os nossos amados que estão enfrentando a dependência química? O cérebro é um órgão muito visual. Então, se nós queremos ter metas, é muito importante apresentar essas metas para o nosso cérebro de forma visual e auditiva, tá? Então, o que é estabelecer as metas de forma visual? Quando a gente vai olhar alguma coisa, às vezes a gente vai passando despercebido o nosso cenário da casa. A gente nem percebe. Mas, se nós criarmos na nossa casa o que os decoradores chamam de mood board, o mood board é uma técnica que o decorador usa para ele fazer aquelas casas lindas que a gente vê na revista. Você coloca um muralzinho na parede, você vai colando ali pedaço, foto de tudo que você acha bonito, objetos. Isso vai ajudando os decoradores a criar aquele ambiente de casa que a gente fala assim, nossa, eu até queria morar nesse lugar, muito lindo. Nós não precisamos pagar um decorador para fazer isso. Ligar pela internet. O que é isso, ligar? A hora que eu cliquei em cima do ligar pela internet, apareceu agora. Alguém está precisando de ajuda aí na internet. Quem será? Vamos ver se a gente consegue saber. Então, acho que já resolveram. Então, vamos voltar. Quando a gente vai, o que é esse mood board? Ou o que é, no caso das pessoas de tradição oriental, quando assim que a gente entra na casa, aqui eu avalio crianças de muitas nacionalidades, já visitei casas de diferentes religiões, e eu visitei a casa de um casal, tinha uma criancinha no espectro do autismo, e eles são de um ramo do hinduísmo bem diferente. Não sei o nome mais, mas é esse. Quando eu cheguei na casa para avaliar, havia pó, como se fosse maisena, na entrada da casa. E eu pisei ali. E depois eu tirei o sapato e daí entrei de meia ali. Aí eu falei assim, mas o que significa isso aqui? Aí eles falaram, toda pessoa que chega aqui,
ela vai deixar algo. Então, você está deixando as suas pegadas. Falei, nossa, mas que coisa bonita. Nunca me esqueci daquele umbral no chão, abençoando e recebendo as pessoas que chegam. De frente com a entrada da casa estava o altar dos ancestrais, com comidas que os ancestrais gostavam, com luzes, com incenso. Ou seja, quando a pessoa chega, ela é saudada por toda a sua tradição religiosa. Faça um exercício agora você. Quando você chega na sua casa, ou quando você chega no seu banheiro, quando você senta na privada, que às vezes a vida da gente está tão ruim, que o único lugar que você tem sossego é a hora que você senta para fazer xixi ou fazer cocô. Se você pensar no seu banheiro agora, o que tem na parede da frente? Nada. Então, você pode colocar ali alguma coisa que lembre para você que você tem direito de comer, de beber, de andar, de dormir, de se exercitar e de ter contato com a sua espiritualidade todos os dias. Pode ser qualquer coisa. Uma paisagem que você recortou de uma revista e colou ali, o que você quiser. Aquele território que você considera seu, crie um sinalizador, um símbolo fora de você, que você está no caminho do fortalecimento de suas metas. Quando nós temos um dependente químico na família, a gente olha para o retrato deles quando eles eram inteiros, porque eles agora são tão frágeis, e a gente chora. Né? Então, é muito importante que a gente construa na nossa casa um lugar onde a meta seja representada e você tenha, assim, a foto do seu amado, da sua amada, do seu filho, da sua filha, mas ao lado você vai colocar você. Nunca coloque apenas a foto daquele que você quer ajudar. Aqui a Rita está confirmando isso para mim. Coloque sim a foto do seu filho, mas coloque ao lado outras coisas. Você nunca vai esquecer dos momentos bons que você teve com esse filho, com essa filha. Você vai lutar com todas as suas forças pela sua capacidade de amar, mas você vai definir metas para você. Não se esqueça. Então, sempre tenha na sua casa, no seu banheiro, veja que eu falei banheiro, que é um lugar que a gente fica sozinho, do lado de sua cama, para ser a primeira coisa que você vê, porque o cérebro ele pega aquilo que ele vê. Coloque perto de onde você faz as suas refeições, ícones, símbolos daquilo que você quer atingir, que é o contentamento sóbrio. Que é a capacidade, eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês até. Olha só, isso aqui é um Ora Pro Nobis. O Ora Pro Nobis é uma planta que tem mais proteína que feijão, parece, eles dizem. Esse Ora Pro Nobis, ele sobreviveu tanta coisa, é uma planta tão difícil de dar certo aqui na Nova Inglaterra, mas eu olho para o meu Ora Pro Nobis e eu falo assim, nunca vai faltar comida na minha casa. Eu já passei por situações difíceis. Nunca vai faltar comida na minha casa. E ele é um símbolo para mim. Ao meu lado, é um símbolo de abundância. Então, gente, eu não estou falando para vocês daquilo que eu não faço. Eu faço. Está aqui, ó. Vocês conhecem esse patinho? Esse é o patinho feio. Ele está aqui do meu lado para que eu consiga entrar em contato com as partes de mim que eu não considero bonitas, do ponto de vista espiritual, moral, psicológico, físico. Está aqui meu patinho feio. Nos outros também, ele até tem um band-aid aqui, olha, está até machucadinho. Quando eu vou encontrar um cliente que eu tenho dificuldade de lidar, eu penso no meu patinho, está aqui do meu lado. Então, construa na sua casa símbolos que representem as suas metas. Esses símbolos também podem ser auditivos. Por que nós rezamos?
também para dar para o nosso cérebro esse redicionamento para as metas, né? Então, nós podemos colocar músicas, orações, sons, né? O som do gongo, né? Budista, são todas práticas que nos ajudam a reorientar. Então, a percepção. E depois, essa é a segunda central do cérebro. Para os nossos filhos, nossos amados, nossas amadas, vai ser muito importante ajudá-los a fazer a mesma coisa. Veja que eu estou falando tudo para nós, mas isso também se aplica para o nosso dependente químico, né? Que ele aprenda a cuidar das suas 5 áreas básicas e da sua espiritualidade, que ele tenha também coisas bonitas e sóbrias ao seu redor. E isso é muito difícil para os nossos jovens, porque muitos dos ícones visuais para os nossos jovens hoje têm uma carga de drogadição muito grande. Veja, por exemplo, eu gosto muito da Marília Mendonça, que é uma moça que canta, né? Mas eu comecei a perceber o quanto que a Marília Mendonça menciona nas suas músicas a mulher alcoolizada. Não sei se vocês já notaram. E ela até tem uma música que ela fala: ai, que saudade do meu ex que bebia comigo. E a gente nem lembrava o que a gente estava fazendo. Ou seja, essa apologia. Então, você pode criar na sua casa um lugar onde nem música que faz apologia das drogas deve entrar. Então, é a parte sensorial, né? E a mudança dos hábitos comportamentais. Então, eu vou controlar aquilo que entra nos meus olhos, eu vou escolher o que eu vou assistir na televisão, eu vou deixar entrar menos coisa que me atrapalha, deixar entrar menos coisa que atrapalha nos meus ouvidos, os parentes que amar para fazer fofoca, que botam a gente para baixo, menos de tudo isso. Porque aí você consegue estabelecer metas de autoproteção. Por exemplo... Luciana, mais 15 minutos. Tá bom. Vamos para os 15 minutos finais agora. Tá bom, obrigada. E aí você vai fazer mudanças de hábitos comportamentais. Ou seja, aí é que entra o amor exigente. Eu nem vou falar muito sobre isso, porque nós já temos muita sabedoria no amor exigente sobre esse assunto. É a mudança de hábito. Eu não estudo profundamente a formação de hábitos, mas li alguma coisa e a gente sabe que precisa pelo menos 1 mês para você estabelecer novos hábitos pequenos, novos hábitos. Para eles se tornarem seus, 6 meses. Se você tem uma história de adição, aí é para o resto da vida, né? Os hábitos relacionados com adição. Então, a gente não vai conseguir nunca de falar assim, não, mas eu consigo beber um pouquinho. É muito difícil a gente arriscar com isso. Mas um hábito simples, por exemplo, deixar de tomar café, depois de mais ou menos 30 dias, você já acha mais fácil substituir o café por um chá, por exemplo. Ou, como no caso do Ronaldo, mudar seus hábitos alimentares, né? Depois de 1 ano, eu acho que eu já melhorei o meu jeito. Hoje, para mim, eu já nem me lembro. Dia 1º eu já vou pagar a conta, dia 15 eu já vou pagar a conta. Para mim, já se tornou o que a gente chama de uma segunda natureza, né? Mas, os hábitos, o que é difícil no hábito? É você se lembrar dos seus hábitos. Então, aqui mais uma dica. Tome nota dos seus sucessos. Tome nota dos seus sucessos e se você tiver ai meu Deus, em inglês é relapse, se você tiver uma recaída, tome nota das recaídas também. E aí fala, o que vou fazer com relação a isso? Então, um caderninho de notas é muito importante para você saber o seu trajeto, como você conseguiu se modificar. Se você não caminhava e passou a caminhar, tome nota de quantos passos você deu. Se você está dormindo mais cedo, no celular tem muito jeito de você controlar. Eu tenho um controle, porque às vezes eu dormia muito tarde, e eu tenho agora o meu boa noite e meu bom dia no celular. Eu sei quantas horas eu dormi. Eu sei quantas horas eu passei na mídia social. Minhas filhas brincam comigo, falam assim, mãe, você fica muito tempo na mídia.
Eu trabalho na mídia, porque agora nós estamos trabalhando online, né? Mas eu sei quanto tempo eu fico na mídia apenas para me divertir e não passo daquele limite. Então, tem muita coisa que nós podemos fazer, que os eletrônicos nos ajudam a estabelecer essas metas. Por quê? Porque nós vamos aprender, agora é a terceira e a mais importante etapa, a tomar decisões. O que vamos fazer com o nosso tempo e com o nosso espaço? Essas são as grandes metas. Agora é o lobo frontal, é a tomada de decisão. O que é que eu vou fazer para evitar sofrimento e buscar o contentamento feliz? Então, há coisas para as quais eu tenho que dizer não, porque elas me geram sofrimento. E exercer esse músculo do não é muito difícil. Como pessoa que está acima do peso, estou cada vez melhor, mas eu já passei por estar acima do peso, eu já tive câncer de tireoide, uma série de coisas. Então, para mim, comer menos era muito, muito, muito difícil. Já estou nessa luta há 3 anos e agora está um pouco mais fácil. Eu não como açúcar, não como sobremesa. E demorou pelo menos 2 anos para eu não sentir falta de sobremesa. Mas a cada vez que eu falava não, ia ficando mais fácil. Isso se chama no cérebro os mecanismos de controle inibitório. Os mecanismos de controle inibitórios ficam muito fragilizados para o dependente químico e para o codependente. Cada vez que a gente fala não, por uma coisa pequenina que seja, nós estamos acordando o nosso controle inibitório. Quando nós dizemos não. Então, se alguém... às vezes o não é uma coisa muito simples. É você falar assim, meu filho, eu desligo o meu celular às 11 horas da noite, a hora que eu vou dormir. Se for uma questão muito emergente, eu quero que você tenha um plano, porque eu só vou ligar o celular no dia seguinte às 6 horas da manhã. Não me ligue depois das 11 até às 6 da manhã. Este não, se você conseguir essa conquista, pequena que ela seja, vai te dar um sentimento muito grande de que você consegue ter controle inibitório. Esse é um. O outro, quer dizer, evitar sofrimento, evitar ser acordado no meio da noite. O outro é estabelecer metas de médio e longo prazo para você, né? Então, para o nosso dependente químico, nosso irmão, nossa irmã, às vezes as metas de longo prazo têm que ser metas que ele consiga fazer no cenário atual, voltando para as raízes culturais. Nós temos no Brasil hoje, não sei quanto, eu acho que é 14% de desemprego, inclusive de pessoas com faculdade. Então, nós não podemos esperar que o nosso dependente químico consiga estabelecer metas do tipo: vou ter um ótimo emprego, vou terminar a faculdade. Isso são metas que estão a muito longo prazo. O que eu vou chamar aqui de metas de longo prazo são metas que a pessoa é capaz de atingir dentro de 1 mês. 1 mês. Ser voluntário. Cuidar das galinhas. Passar um fim de semana acampado na casa de um tio sem consumir nenhum tipo de droga. São metas que elas vão se aumentando. Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós que vamos receber o nosso dependente químico de volta, especialmente, para não tentar colocar metas irrealistas. As metas são realistas, como a gente fala lá no Amor Exigente toda semana. São metas realistas, são metas que estão em sintonia com os nossos valores mais superiores e são metas que a gente consegue atingir, apesar das circunstâncias. Quando a gente vai tentar formular essas metas, muitas vezes nós precisamos de ajuda. E aí é que entra a importância do grupo de apoio, das pessoas com quem nós temos uma interação colaboradora. Nem todo mundo quer ajudar a gente. Tem gente que chega perto da gente não é para ajudar. Mas procure se cercar de pessoas que querem ajudar você a atingir suas metas.
E no caso do nosso dependente, da nossa dependente química, é importante que ela também construa uma nova rede de apoio, de atingir metas de sobriedade. E essas metas podem ser muito simples. Fazer bolacha junto e doar numa creche, pode ser coisa muito simples. Toda meta que não tem nada a ver com droga, com uso de consumo de droga, é uma meta no caminho da sobriedade. Toda ela. E você vai precisar do grupo de apoio, dos amigos, dos parentes que torcem pela pessoa atingir a sua sobriedade e, às vezes, da meta das pessoas que se especializam nisso, que são os psicólogos, os orientadores vocacionais, né? Que para os nossos jovens que estão enfrentando a dependência química, para as pessoas que, além de estarem com a dependência química, estão desempregados, uma reorientação ocupacional é muito importante. E as metas mais importantes que eu acredito que são as metas do propósito infinito, ou seja, todos nós somos uma bênção para a humanidade. Todos nós. É tão difícil pensar isso, né? Que cada um de nós é um presente, é uma tentativa desse universo de acertar, de se manifestar de forma gloriosa. E a gente buscar estabelecer e fortalecer as nossas metas, a gente vai evitar sofrimento, evitar perder o nosso tempo, perder a nossa vida com aquilo que não nos direciona para o nosso propósito último, que é fazer o bem acontecer na Terra. Nós temos que fortalecer a nossa capacidade de determinação. Então, nós vamos ser mais assertivos, nós vamos enfrentar os problemas com mais força, e nós vamos ficar que nem João Bobo. Derrubou, a gente volta. Derrubou, a gente volta. Esse é um tema para uma outra conversa. Como é que a gente vai... eu falei uma vez para o pessoal lá de BH sobre comorbidades, quando o cérebro tem outros problemas. Então, a gente sabe que nós temos ansiedades, temos depressões, temos história de trauma. Toda pessoa que é codependente tem uma história de trauma. Nós precisamos aprender a recalibrar esse emocional através da psicoterapia, através da meditação, de todos os hábitos que ajudam a gente a voltar para o nosso centro quando a vida nos lança em outra direção. Essa sequência, gente, primeiro os 5 hábitos e a espiritualidade, depois a modificação daquilo que meus olhos vão ver, a modificação daquilo que meus ouvidos vão ouvir, a modificação dos meus hábitos comportamentais, e aí eu vou me fortalecendo, e aí eu vou sendo mais assertiva e vou definindo metas de médio e de longo prazo para poder alinhar essas metas com o meu propósito último no nosso planeta. Nós somos todos finitos, morreremos todos inacabados. Mas quando nós fortalecemos as nossas metas, nós vivemos uma vida mais plena e mais feliz. E eu acho que se alguém nos criou foi para isso. Não é mesmo? Não sei como é que eu estou com tempo, gostaria de ouvir. Digna hija de Eliane, sí, yo soy la hija de ella. Mamãe sempre rezava: Senhor, aquilo que me enviares, fazei com que eu transforme em uma bênção. E a mamãe era uma mulher muito frugal, uma mulher de poucas alegrias. E uma das poucas alegrias que ela tinha era de entrar na Kombi e ir de Limeira para Campinas. Para o Amor Exigente, para as reuniões. Ela ria, ela contava piada. O Amor Exigente deu muita alegria para minha mãe. Muita mesmo. E ela me ajudou muito nesse estabelecimento de metas. Quando as coisas estavam difíceis, ela até rezava para mim, por mim. Então, a gente pode fazer isso uns pelos outros. É por isso que eu estou aqui com vocês. Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, não sei como é que nós estamos de tempo, né, Ideraldo? Já chegamos no nosso tempo aí, mas ninguém quer terminar, né?
Não, alguém tem uma colocação, uma pergunta? Depois eu vou ler o chat direitinho para poder responder melhor. Tem uma pessoa que gostaria de conversar comigo. Depois a Rosa pode compartilhar o meu telefone, eu posso conversar em privado, tá bom? Eu tenho 2 plantões voluntários, normalmente são pais de autistas que aparecem, né? Mas sempre estou dentro da família do amor exigente, meu coração é voluntário, com certeza. Deixa eu voltar Luciana, aqui no chat. Oi, querida. Enquanto você vai vendo o chat, eu vou começando a agradecer. Você estava falando da Liane, eu estava aqui pensando, sempre a gente se emociona, né? Eu pensei, cara, ainda bem que a Liane deixou você. A gente tem aí agora uma sementinha para a gente continuar aprendendo e ouvindo tanta coisa boa que você colocou para a gente hoje, né? Ontem nós tivemos o 2º webinar do Amor Exigente. O Mário Furtado falou sobre metas e eu fui linkando o que ele falou de uma forma técnica com você hoje trazendo com tanto afeto, né? Com tanto afeto. Então, juntou muito bem. Eu sempre deixo assim alguma coisa que me marcou, então eu gostei muito da sua... Nós todos gostamos muito, posso falar por todos. Mas você falou sobre o propósito infinito. Cada um de nós é uma tentativa desse universo de acertar de forma gloriosa. Fazer o bem acontecer na Terra é fortalecer a nossa capacidade de determinação. Você sabe, Luciana, as metas do amor exigente, a gente precisa levar muito a sério mesmo. Foi com elas que a minha família entrou em recuperação. Foi com elas que eu aprendi a dizer não, para mim e para o outro. E um dia meus amigos falaram, Rosa, a gente não está gostando desse negócio de amor exigente. Você agora diz não para a gente? Que história é essa? Né? E com isso eu fui me fortalecendo e fui podendo ser exemplo para os meus filhos também, que dizem não para mim também, sabe? Assim, foi e voltou. Então, assim, muito bom te ouvir, que a gente coloque tudo que você falou aí como uma forma mesmo de aprendizado, mas que a gente coloque na prática, né? Não sei se todo mundo está na nossa lista de transmissão, então eu vou deixar aqui o meu telefone, é 21 96732 7629. Se por acaso você não está na nossa lista de transmissão, manda um zap para mim, porque aí eu vou mandar o material que a Luciana vai passar para a gente, tá bom? Isso. Eu estou escrevendo, Rosa, obrigada. Se você criar na sua casa o seu cantinho para você ver coisas boas, ups, cadê vocês? Sumiram. Tá aqui. Aparecendo. Manda uma foto para mim. Manda foto, porque aí a próxima eu já vou colocando essa força desse grupo. Teve tanta gente aqui. Faça aquilo que você fizer na sua casa que te lembra coisas boas, faça e manda foto para a gente, porque agora eu tive uma ideia. E aí depois a gente vai ficar com mais recurso para a gente se fortalecer, tá bom? Olha, eu acho que a gente vai ter que continuar voltando para uma terceira domingueira com você, porque tem muita coisa boa para a gente ouvir. Muita gratidão, Luciana. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma colocação. Eu vou anunciar a nossa domingueira da semana que vem. A gente vai ter a Márcia Corder, de Londrina, e ela vai falar... Nós vamos continuar falando sobre sobriedade. Ela vai falar que sobriedade é para todos. Então, a gente espera vocês semana que vem na nossa domingueira. Sabe o que eu queria pedir? Da outra vez você cantou uma música tão bonita e fez uma oração da sua mãe. Foram 2 coisas que eu falei, cara, tinha que ter gravado. Você pode escolher uma das 2 para falar para a gente? Ou isso não estava no script, como digo eu? Não, eu cantei a oração, eu cantei a da Alcione, né? Mas... eu cantei uma do Jorge Aragão. Deus manda, na hora que mais se precisa. Deus manda, na hora que mais se precisa. Mas tem uma outra. Tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. Nós estamos chegando para alguém que está na lanterna dos afogados, e às vezes nós estamos na lanterna dos afogados e alguém vai chegar para nós. E quando nós estamos náufragos nesse universo,
ter metas é mais uma abraçada. Eu estou vendo a praia. Vamos lá, vamos continuar nadando e nós não vamos nadar sozinhos. Nós temos uma família que vai com a gente. Vamos juntos nessa caminhada. Não é isso? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Quero agradecer também ao Riseto, que fez uma espiritualidade tão bonita. Agradecer ao Ederaldo, meu companheirão aí da Regional Interior do Rio de Janeiro, que tem estado com a gente aí, dando essa força toda. E a todos vocês que estiveram presentes aqui com a gente, tá bom? Ederaldo, agora é com você.